de comer. É um descuido muito grande na educação dos jovens que não lhes sejam ensinados alguns preceitos comuns e necessários sobre alimentação, familiarizando-os com o que tende à saúde e à vida, e o que tende à doença, dor e morte. Não seria nada inútil ou desnecessário se os príncipes adotassem um curso que todos os seus súditos pudessem ter alguns desses preceitos necessários comuns familiarmente conhecidos. Como se fosse nos livros que as crianças primeiro aprendem a ler, junto com os preceitos de seu dever moral. Pois é certo que os homens não amam a morte ou a doença, e que todos os homens amam sua saúde e sua vida. E, portanto, aqueles que não temem a Deus seriam muito contidos em excesso, pelo medo da doença e da morte. Que vantagem isso seria? Para a comunidade, você pode facilmente perceber quando você considera o grande tesouro que isso salvaria, além das vidas, saúde e força de tantos súditos. É certo que a maioria das pessoas não tem conhecimento considerável sobre qual medida é melhor para elas, mas a regra comum pela qual julgam é o apetite. Eles pensam que comeram o suficiente quando comem o quanto desejam e não antes. Se pudessem comer mais com apetite e não passar mal depois disso, nunca pensariam que são culpados de gula ou excesso. Primeiro, portanto, você deve saber que o apetite não deve ser sua regra ou medida, seja para quantidade, qualidade ou tempo. O apetite é irracional e a razão é a sua faculdade governante, se você for homem. O apetite depende dos desejos do corpo e não meramente da necessidade natural de comida. Um homem com hidropisia tem mais sede, mas tem menos motivos para beber. Embora frequentemente com febre maligna, um gole de bebida fria provavelmente seria sua morte. Mas seu apetite deseja isso. Alguns estômagos têm geralmente um apetite forte, por mais fraca que seja a digestão, e a maioria deles pode comer com apetite acima do dobro do que deveriam comer. E, ao contrário, alguns outros não desejam tanto quanto o necessário para seu sustento, e devem ser instados a comer contra o apetite. 3. A maioria das pessoas saudáveis no mundo tem um apetite maior do que a natureza pode digerir, e se matariam se satisfizessem seus apetites. Deus nunca deu ao homem seu apetite para ser a medida de sua comida ou bebida, mas para torná-lo grato a ele, o que a razão o leva a aceitar. O apetite do homem não é agora tão saudável e regular como era antes da queda, mas tornou-se mais rebelde e indisciplinado e doente como o corpo está. E, portanto, agora é muito mais inadequado para ser nossa medida do que era antes da queda. 5. Você vê isso até mesmo em porcos e muitas crianças gananciosas, que logo se matariam se não tivessem a razão de outros para governá-los. O próprio veneno pode ser tão delicioso para o apetite quanto alimentos saudáveis. Alimentos perigosos podem ser tão deliciosos ao apetite quanto os mais saudáveis. De modo que é mais certo que o apetite não é adequado para ser a medida da alimentação de um homem. Segundo, é certo também que a sensação atual de bem-estar ou enjoo não é uma regra certa para julgar sua digestão ou sua medida, pois, embora alguns estômagos macios e relaxados fiquem doentes ou perturbados quando estão sobrecarregados ou excedem sua medida, ainda assim com a maioria não é assim. A menos que excedam a ponto de sujidade, eles não ficam doentes, nem sentem qualquer dor no momento por menos excessos, mas apenas que o excesso vicia o corpo e o prepara para doenças gradualmente. Pode-se não sentir a doença por muitos anos, até que ela se transforme em alguma doença incurável, pois as doenças que são criadas por tanto tempo são normalmente muito mais incuráveis do que aquelas que vêm de acidentes e alterações repentinas em um corpo mais limpo. Portanto, dizer, sinto que não me faz mal e, portanto, não é um excesso, é o dizer de um idiota, que não tem nenhuma razão previsível e não resiste a um inimigo enquanto está se guarnecendo, fortificando e se armando, mas apenas quando se trata de golpes. É como aquele que entra em uma casa de pestilência e diz, sinto que não me faz mal, mas dentro de alguns dias ou semanas ele vai sentir isso. Como se o início de uma tísica não lhes fizesse mal, porque não a sentem, vivendo assim como um animal. Eles finalmente embrutecerão seus cérebros e também suas barrigas. Em terceiro lugar, é certo também que o costume e a opinião comuns não são uma regra certa. Não, certamente o costume e a opinião comuns são uma regra errônea, pois julgar pelo apetite tem levado os homens a tomarem o excesso pecaminoso como sendo apenas temperança. Todas essas são medidas falsas. Se eu tivesse a presunção de dar a vocês algumas regras para julgar uma medida correta, os médicos pensariam que fui além de minha vocação, e alguns deles poderiam se ofender com um desígnio que tende tanto a empobrecê-los.
e aqueles que servem aos gananciosos verme, ficaria mais ofendido. Portanto, darei apenas estas sugestões gerais. A natureza se contenta com pouco, mas o apetite nunca se contenta até que tenha afogado a natureza. É a integridade do alimento que é mais conducente à saúde do que a quantidade. A natureza superará mais facilmente o dobro da quantidade de algum alimento leve e saudável do que a metade de alimentos grosseiros e pesados. 4. Pessoas ativas devem ter mais comida do que pessoas inativas. Os trabalhadores esforçados devem ter mais comida do que os trabalhadores fáceis, e estes mais do que os ociosos, ou estudantes, ou qualquer um que se mexa pouco. 6. Aquilo que perturba o estômago na digestão é muito ou muito ruim, a menos que com pessoas muito fracas e doentes. 7. Isso é demais ou ruim, o que o torna mais aborrecido para o estudo ou mais pesado e impróprio para o trabalho, a menos que alguma doença seja a causa principal. 8. Um corpo que por excesso já está cheio de impurezas deve consumir menos do que outro, para que a natureza tenha tempo de digeri-las e desperdiçá-las. 9. Todos devem trabalhar para conhecer as inclinações de seus próprios corpos e a quais doenças são mais propensos. Eles devem ter o julgamento de seu médico ou de alguma pessoa hábil para dar-lhes instruções adequadas às suas próprias inclinações e doenças particulares. 10. Os trabalhadores esforçados erram mais na qualidade do que na quantidade, em parte por pobreza, em parte por ignorância e em parte por apetite, enquanto recusam o que é mais saudável, se for menos agradável para eles. 11. Se me permite conjeturar, normalmente trabalhadores muito esforçados excedem em quantidade cerca de 1/4. Lojistas e pessoas de negócios mais fáceis normalmente excedem cerca de 1/3. Homens voluptuosos e outros que não têm trabalho duro geralmente excedem cerca de metade pela metade. E os mesmos homens geralmente excedem em variedade, custo, sabor e tempo, muito mais do que em quantidade, de modo que são glutões de primeira grandeza. Os filhos daqueles que não governam seus apetites, mas os deixam comer e beber tanto e quantas vezes desejarem, geralmente excedem mais da metade pela metade e lançam as bases das doenças e misérias de todas as suas vidas. Tudo isso é sobre a verdade, embora a barriga não acredite. Quando você já tiver se tornado sábio o suficiente sobre o que em medida, tempo e qualidade é mais adequado para a sua saúde, então, não vá além disso por causa de qualquer importunação de apetite ou de amigos, pois tudo o que está além disso é gula e sensualidade, em seu grau. Direção 8. Se você puder evitá-lo legalmente, não faça de sua mesa uma armadilha de tentação para si mesmo ou para os outros. Eu sei que um apetite ganancioso fará de qualquer mesa que tenha apenas o necessário uma armadilha para si mesma. Mas não se tornem desnecessariamente demônios ou tentadores para si mesmos ou para os outros. Para a qualidade, não exagere no apetite, a menos que seja para alguns estômagos fracos e destemperados. A melhor comida é aquela que deixa para entrar na boca, nem uma repugnância incômoda, nem um apetite ansioso por mais pelo sabor. Mas como é o pão, isso deixa o paladar com uma moderação indiferente. As invenções de pratos novos e deliciosos, apenas para agradar o apetite, é a gula, convidando a uma gula ainda maior. Excesso de qualidade, convidando ao excesso de quantidade, objeção. Mas você dirá, serei considerado mesquinho ou sórdido e repreendidó pelas minhas costas, se minha mesa for adequada apenas para os moderados. Resposta. Esta é a defesa do orgulho pelo pecado da gula. Em vez de ser criticado por deuses do ventre ou pessoas ignorantes e carnais, você pecará contra Deus e preparará um banquete ou sacrifício para Baco ou Vênus. Os antigos cristãos foram dilacerados por bestas, porque não lançaram um pouco de incenso no fogo do altar de um ídolo. Mas você alimentará tantas barrigas de ídolos com tanta liberalidade para evitar a censura. Eu não disse a você que a gula é um vício irracional? Pessoas piedosas e moderadas falarão bem de você por isso. E você considera mais o julgamento e a estima dos deuses do ventre? Objeção. Mas não é apenas pessoas desregradas e luxuosas que eu quero dizer. Não tenho tal em minha mesa, mas será motivo de calúnia até para as pessoas boas e sóbrias. Resposta. Eu lhe disse que a gula se tornou um pecado comum, e muitos são contaminados com isso pelo costume, que de outra forma são bons e sóbrios. Mas devem, portanto, ser deixados como incuráveis? Ou eles devem tornar todos os outros tão ruins quanto eles? E todos nós devemos cometer aquele pecado que algumas pessoas sóbrias tendem a favorecer?
Você suporta sua censura sobre opiniões diferentes na religião e outras questões de diferença. Então por que não aqui? Os Quakers podem ser testemunhas contra você, que enquanto correm para o extremo oposto, podem suportar as mais profundas censuras de todo o mundo sobre eles. E você não pode, por honesta temperança e sobriedade, suportar as censuras de algumas pessoas destemperadas ou culpadas que são de outra opinião? Certamente nisso eles não são pessoas temperadas, quando imploram por excessos e iscas de sensualidade e intemperança. 2. Para a variedade também. Não faça de sua mesa uma armadilha desnecessariamente. A variedade desnecessária e o prazer dos alimentos são os grandes instrumentos do diabo para atrair os homens à gula. Eu não gostaria que pessoas boas fossem seus cozinheiros ou fornecedores. Quando o próprio apetite brutal começa a dizer de um prato, já chega. Então, vem outro para tentá-lo a mais excessos, e outro depois disso para tentá-lo a ainda mais excessos. Tudo isso que eu disse tem o julgamento simultâneo de médicos, que condenam a plenitude e a variedade como os grandes inimigos da saúde e berçários de doenças. E não é o julgamento simultâneo dos médicos mais valioso sobre questões de saúde do que suas opiniões ou apetites particulares. No entanto, quando a doença requer variedade, então é necessário. 3. Não fique muito tempo sentado à mesa, pois além do pecado de perder tempo, é apenas a maneira de engolir um pouco e depois um pouco mais. Aquele que seria moderado se sentasse apenas um quarto de hora, o que normalmente é suficiente. Se fartará quando tiver a tentação de meia hora, o que é suficiente para o entretenimento de estranhos. Muito mais quando você deve ficar sentado por uma hora, o que é sempre demais. Embora comer rápido não seja saudável, uma alimentação sóbria pode satisfazer a natureza em pouco tempo. Certifique-se de que suas provisões não sejam mais caras do que o necessário, embora eu saiba que deve haver uma diferença permitida para pessoas e horários, mas cuide para que nenhum custo seja concedido desnecessariamente. Que a razão sóbria, e não o orgulho e a gula, julgue a necessidade. Costumamos chamá-lo de rico glutão, em Lucas 16, que se alimentava suntuosamente todos os dias. Não se diz que ele comia mais do que os outros homens, mas que se alimentava suntuosamente. Você não pode responder confortavelmente a Deus para gastar na barriga o que poderia fazer mais bem de outra maneira. É um pecado horrível gastar tal reserva de riqueza desnecessariamente sobre a barriga, como normalmente é feito. A dieta mais barata geralmente deve ser preferida. Objeção. Mas o escândalo da cobiça deve ser evitado, assim como a gula. As pessoas dirão que tudo isso é feito apenas por uma mente miserável, cobiçosa e mesquinha. Resposta 1. É mais fácil suportar a censura do homem do que o desagrado de Deus. 2. Nenhum escândalo deve ser evitado incorrendo em pecado. Com pessoas temperadas, seu excesso é muito mais escandaloso. Eu vou te ensinar uma cura para isso na próxima direção. Objeção. Mas e se eu colocar variedade e fartura na minha mesa? Os homens não podem escolher se vão comer demais? Você acha que os homens são porcos que não sabem quando têm o suficiente? Resposta. Sim, vemos por certa experiência que a maioria dos homens não sabe quando tem o suficiente e é glutão. Não há um entre muitos, mas é muito mais propenso a exceder do que a faltar. Muitos pecam pelo excesso, pois todo aquele que peca comendo pouco. O pecado é um assunto tão pequeno para você que você colocará armadilhas diante dos homens e depois dirá que eles podem cuidar de si mesmos. Assim, os homens podem escolher se vão para um bordel e, no entanto, é um pecado convidar homens para eles. Você vai desculpar o diabo por tentar Eva com o fruto proibido, porque ela pode escolher se quer se intrometer com ele? O que é isso em sua mesa, que é preparado propositadamente para a tentação do apetite e é adequado para atrair os homens à glutonaria e ao excesso, e de forma alguma é necessário? Ai daquele que põe uma pedra de tropeço diante do cego, que nenhum homem ponha uma pedra de tropeço no caminho de seu irmão. É a maldição dos ímpios, que a mesa deles se torne uma armadilha e uma pedra de tropeço. E foi o pecado de Balaão que ele ensinou Balaque a tentar Israel, ou colocar uma pedra de tropeço diante deles. Direção. Resolva. Doar o custo de tais supérfluos aos pobres, ou algum outro uso de caridade, para que não se torne um sacrifício para o estômago. Que os usos maiores e mais necessários sejam atendidos primeiro. Não é hora de você saciar seu apetite e chafurdar em excesso, quando tantos ao seu redor carecem até mesmo de roupas e pão. Se você assim der aos pobres tudo o que poupa de alimentar a sua própria glutonaria e a dos outros, então ninguém pode dizer que sua economia é por mesquinhez e cobiçosa.
E assim, essa reprovação é retirada de você. O preço de um banquete comprará pão para muitos pobres. É um pequeno agradecimento a você dar aos pobres algumas sobras, quando suas barrigas são saturadas pela primeira vez com tanto quanto o apetite desejado. Isso não lhe custa nada. Até um porco deixará isso para outro, o que ele não pode comer. Mas se você beliscar um pouco a sua carne, ou negar a si mesmo e viver com mais parcimônia para que você possa ter mais para dar aos pobres, isso é realmente louvável. Direção 10. Não persuadir ninguém a comer mais, quando não há necessidade, mas ao invés disso, ajudem-se uns aos outros contra a gula, por meio de discursos oportunos sobre a pecaminosidade da gula e da excelência da temperança, e por vigílias amigáveis sobre e advertindo uns aos outros. Satanás e a carne e suas iscas inevitáveis são tentações fortes o suficiente. Não precisamos, por bondade pecaminosa, acrescentar mais. Direção 11. Quando você sentir seus apetites ansiosos, verifique-os pela razão e pela consciência e resolva que seus apetites não serão satisfeitos. A falta de resolução mantém a tentação. Se você resolvesse de uma vez, você ficaria quieto. Mas quando o diabo o encontra cedendo, vacilando ou indeciso, ele nunca lhe dará descanso. Quando você se sentar para jantar com um governante, observe bem o que está diante de você e coloque uma faca em sua garganta, se você for dado à gula. Não deseje suas iguarias, pois essa comida é enganosa. Provérbios 23:1-3. Coloque uma faca